Povo de Deus, mas eu estou alegre. Queridos, nós vamos continuar. Eu comecei no primeiro culto, nós vamos continuar nessa trajetória que Deus nos tem dado da carta aos Colossenses. Vamos pegar a nossa Bíblia, na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós estamos aqui, nesse terreno aqui, nessas casas. Eu costumo dizer que o livro, para mim, é uma cidade. A Bíblia é um país. O livro é uma cidade. A rua é o capítulo. E a casa é o versículo. Então eu vou aqui para essa casa. Eu vou aqui para essa rua. A rua é a rua primeira. É a primeira rua da cidade de Colossos, dessa maravilhosa aqui. O versículo 26 diz, o mistério. Nós já mexemos com essa história do mistério. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Aquele mistério que nós vimos que Deus deixou oculto para Satanás não saber, para o homem não saber. Qual era o mistério? O mistério de Cristo crucificado, o mistério de Cristo ressuscitado, a encarnação do Cristo. Ninguém sabia desse plano de Deus. Foi um plano urdido, traçado lá nos arcanos, lá na reunião da Trindade Santa, antes da fundação do mundo. Ele traçou este mistério que ele iria revelar. Então ele está dizendo, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus o Pai, quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Nós já corrigimos hoje um cântico que estava aqui, não é? Um cântico que dizia assim, ele não está aqui. Não é aqui, ele está em mim. Cristo em vós. Essa é a grande revelação do Novo Testamento. Aquele Cristo que morava no céu, aquele Cristo que nasceu na manjedoura, que viveu em Nazaré, que foi crucificado em Jerusalém, que ressuscitou, que foi para o céu, vive em mim. Oxente, que negócio é esse? Agora nós viemos aqui para encontrar Cristo. Cristo vive em mim. Madame Guyon diz, você precisa encontrar o Cristo da palavra com o Cristo que vive em você, que é o mesmo. O da palavra e o que vive em você. Então ele está dizendo, esse é grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Perfeito onde? Em Cristo. Cristo em mim, eu em Cristo. Cristo em mim, eu em Cristo. Pai Celestial, Tu falas pela Tua palavra. Tu nos dás ousadia e intrepidez para anunciar o Teu amado Filho Jesus. Nós te agradecemos porque Tu és o Deus de toda graça. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós hoje, pelo primeiro culto, nós falamos sobre a focalização de Deus em colocar todas as fichas no seu Filho. Em colocar todos os holofotes no seu Filho. E o grande risco que sempre aconteceu, eu falei hoje para minha esposa, assim, um momento, é o obumbramento, é uma palavra clássica. Mas essa palavra deu origem a uma palavra em inglês que chama umbrella, que é guarda-chuva. E que tem em português a palavra sombra. Ombumbrar é você botar uma sombra, um toldo. Cristo está ali, mas ele está entoldado. Ele não está exposto. Ele é falado, ele não é focalizado.
É o risco que a igreja sempre correu. E era o risco que a igreja de Colossos estava enfrentando, que era distrair-se de Cristo e pegar outras coisas boas, mas que não são as coisas essenciais. Nós precisamos entrar no essencial. Então, eu falei no primeiro culto sobre a questão que Deus falou outrora de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Nele tudo está concentrado. Então, qual é o perigo? É eu, em vez de buscar a Cristo, buscar paz. Ao invés de buscar a Cristo, eu busco cura. Ao invés de buscar a Cristo, eu busco prosperidade. Ao invés de buscar a Cristo, eu busco sei lá o quê. A gente fica inventando coisas. Não, irmão. Não. Jesus, o Cristo, é a concentração do tudo de Deus para o nosso nada. Deus, tudo que Ele tem para nós é em Cristo. E eu posso me distrair. Eu sempre tenho uma tendência de ser chamado para uma coisa, aquele lá, aquele bolo gostoso, aquela visão maravilhosa, e eu me distraio. Não, peraí. O pastor Thomas, no início desse culto, ele fez a leitura daquelas duas irmãs, Marta e Maria, que estavam fazendo a recepção de Jesus, e Marta, na sua azáfama, no seu dia a dia, cuidando de coisas que são úteis. Fazer um bom quitute para Jesus, arrumar as coisas, limpar a casa, estava correndo. E Maria estava ali nos pés de Jesus, sozinha, conversando com Jesus, tendo comunhão com Jesus, orando com Jesus. E a Marta aí ficou implicada, porque todo obreiro, de um modo geral, ele não consegue entender como é que alguém pode ficar aí de braço cruzado nos pés de Cristo. Aí ela gritou logo assim: mestre, o senhor não fica incomodado com essa mulher aí nos teus pés o tempo todo? E Jesus passa ali um pito clássico, porque quando ele usa a palavra duas vezes, que é o chamado duplo chamamento, é que ele quer chamar a mesma atenção. Ele disse: Marta, Marta, tu te inquietas, tu te agitas com muitas coisas, e uma só coisa é necessária. Olha só. E a Maria, que você está chamando de ociosa, de preguiçosa, esta escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Você quer saber o que é a boa parte? Diz o pastor Thomas, eu estava lá dentro escutando, comendo uma pera, porque eu tinha que tomar o antibiótico para matar a Helicobacter pylori, que tomou conta do meu estômago. E aí eu escutei lá ele dizendo, né, que qual era a boa parte? Você escutou? O que ele disse, qual era a boa parte? Não escutou não? Jesus. Ah, Glênio, isso aqui nós já estamos useiro e vezeiro de saber. Olha, você não diz isso não. Você não conhece nada. No dia que você conhecer um pouquinho mais dele, um pouquinho mais da grandeza dele, do amor dele, você vai se apaixonar mais ainda. Eu hoje disse para minha mulher, quando eu dizia, mas como Jesus é maravilhoso, eu comecei a meditar um pouco na palavra lá em cima no escritório, e eu fui vendo Jesus das Escrituras, eu fui vendo Jesus na sabedoria, que é um texto que a gente vai estudar lá na frente, num outro domingo, ou este ou outro, não sei qual vai ser. Ah, mas que delícia, que sabor, que gosto. Então nós vimos que a igreja primitiva tinha um assunto só. Vamos rapidinho fazer uma recapitulação, porque senão eles vão perder um pouquinho aqui. Renan, rapidinho, Atos capítulo 5, 42. Qual era a mensagem da igreja primitiva? A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja da Síria. Qual era a mensagem dessa igreja primitiva? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo.
Qual era a mensagem deles, Renan? Ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nós falamos aí que tem duas palavras muito fortes, chamadas didaskalos en keruxon. O que são essas duas palavras gregas? O ensino e a pregação. Qual era o ensino? Jesus. Qual era a pregação? Jesus. Hoje a gente quer ensinar tudo. Ensinar até gente como fazer isso, aquilo, outro. Gente, nós precisamos conhecer Cristo. Cristo. Um amigo meu foi para os Estados Unidos, e meu irmão também disse que ficou. Ele disse, Glênio, eu tô embasbacado, eu moro aqui nesse Piauí, e ele foi com o filho dele, que é diplomata, e mais um outro filho, foram passear nos Estados Unidos, pegaram um carro, e aí tem um tal de GPS. E aí diz assim, quero ir de tal lugar para tal lugar. Rua tal. E o GPS vai dizendo assim, vira à direita, vira à esquerda. Você passou a rua, eu mandei você virar. Agora você tem uma segunda alternativa, vira à esquerda. Agora, e vai dando, e o GPS vai dizendo aqui. Quando chega no lugar e diz, você está passando do lugar, o lugar é aqui. Uau! Aí eles estavam num canto lá, queriam comer peixe. Aonde tem restaurante de peixe? Pi, 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 pi. Aí o bichinho disse assim, a 3 quadras daqui tem um restaurante de peixe. 3 estrelas, 2 estrelas em tal lugar. Aí você diz, eu quero aquele de 3 estrelas, que é um pouquinho mais caro, um pouquinho melhor. Tem peixes melhores. Pi, 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 pi. Vai à direita, vai à esquerda, você já chegou. GPS guiando gente. Jesus disse, eu não quero vocês guiados por GPS, eu quero guiar vocês. Eu quero dirigir vocês, mas vocês precisam me conhecer. Eu quero ser a intimidade de vocês. Eu vim para ser isto. A igreja primitiva pregava Jesus, o Cristo, ensinava Jesus, o Cristo. Porque em Cristo, nós vamos estudar isso aqui, era a teoria que estava entrando na igreja de Colossos, era o seguinte, gnosticismo, conhecimento. Precisamos ter conhecimentos metafísicos do aion, que vai em progressão consecutiva na escada elíptica de crescimento evolutivo do conhecimento, até chegarmos ao ponto mais alto da relação com o cosmos. Que é isso, gente? Você está vendo que tem aqui nesta igreja, nós temos frequentadores do gnosticismo, que vêm assistir e gravar as mensagens, porque dizem, eles pregam coisas muito semelhantes, só que eles focalizam muito Jesus. É muito semelhante. Eu tenho uma professora de gnosticismo que vem assistir os cultos aqui nessa igreja. Eu não sei se ela não está aqui hoje. Mas não é gnosticismo, não é conhecimento teórico, não é conhecimento metafísico, é conhecimento relacional de uma pessoa. Eu preciso conhecê-lo. Eu já contei isso para vocês, que um dia a senhora Einstein estava assim com a bolsinha dela, esperando o Dr. Einstein, que tinha recebido o prêmio Nobel, e estava no aeroporto de Chicago, ali o povo reunido, os repórteres, e perguntando teoria da evolução, teoria da relatividade, e aquela coisa toda, e perguntando, e a dona Einstein com a bolsinha ali, esperando ele terminar. Um repórter a viu e chegou para ela e disse assim, senhora Einstein, a senhora conhece as equações da teoria da evolução? Ela disse, não, eu só conheço o Dr. Einstein. Acabou. Não estou interessada em teoria da relatividade. É relativo essa teoria. Eu conheço o homem, daí? Você quer o quê? Quem é que você conhece? Eu conheço Jesus chamado Cristo. Eu conheço Jesus que ressuscitou. Eu conheço Jesus que morreu a minha morte. Eu conheço Jesus que me perdoou dos meus pecados. Eu conheço Jesus que me liberta de mim mesmo. Então, essa era a mensagem. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe Jesus. Eu estou correndo por causa do tempo. E logo pregava na sinagoga Jesus, afirmando que
Este é o Filho de Deus. Então Filipe explicou e começando por esta passagem da Escritura, anunciava-lhes Jesus. Olha, tudo é assim, Jesus, 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 Jesus. Qual é a matéria de ensino? Qual é a matéria de pregação da igreja? Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo assim, vocês que estão aí na igreja de Deus, vocês são a raça escolhida de Deus. Vocês são o novo sacerdócio, vocês são o sacerdócio real, vocês são aqueles intermediários entre o homem e Deus, vocês são estes intermediários. Vocês são a nação santa, não é mais Israel, vocês são a nação santa. Vocês são o povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de... O quê? Para quê? Proclamardes. Para quê? Proclamardes. O quê? As virtudes daquele. Presta bem atenção. Proclamardes o quê? As virtudes daquele. O poder, virtude, viris, latino, que significa varão, força. Nós cantamos aqui que nele está a força e o poder. Proclamar o quê? As virtudes, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu não fomos chamados para falar da Igreja Batista. Você e eu não fomos chamados para falar da Bíblia. Você e eu não fomos chamados para falar, me ajuda, Thomas, sobre felicidade. Prosperidade. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele. Nós fomos chamados para anunciar aquele. Nós fomos chamados para anunciar Cristo. Irmãos, por que Cristo? Porque em Cristo estão os tesouros. Porque em Cristo está a salvação. Porque em Cristo está a cura. Irmão, Jesus te cura. Porque em Cristo está a prosperidade. Porque em Cristo está a esperança. Porque em Cristo está a vida. Porque em Cristo está a graça. E eu quero saber o que é que eu vou achar mais fora de Cristo. Eu falei que o meu velho professor, bem, para Reinaldo Purim, dizia: Deus, depois de Cristo, não tem nada mais para revelar a nós. Revelou tudo. Ele é a expressão exata do ser divino. Não, mas eu queria mais. Você quer mais? Então vai para o terreiro. Caça outro lugar. Não existe. Ele é o ápice. Ele é o suprassumo. Ele é a centralidade de tudo. Irmãos queridos, Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25 está falando muito claramente que este evangelho é a pregação de uma pessoa. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. A pregação de quem, irmão Renan? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Eu me lembro do pastor Severino Araújo contando uma história que ele era seminarista novo. Ele foi para
para um trabalho pregar numa casa com um velho pregador americano chamado T.C. Bagby. O velho T.C. era um homem cristocêntrico até a medula do cabelo. Não sei se cabelo tem medula, mas vamos botar. Ele chegou na sala lá e disse assim: Severino, você vai pregar hoje. E Severino não sabia o que fazer. Entrou em pânico. Seminarista novo, pegado de surpresa, não preparou uma mensagem, não fez uma exegese adequada, não fez Agora, ele levantou, abriu a Bíblia e disse: irmãos, Jesus disse, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Foi Jesus quem disse, meus irmãos, para Nicodemos. Jesus disse, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E sabe por que não pode ver o reino de Deus, meus irmãos? Porque Jesus disse. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E não pode porque Jesus não mente. E Jesus disse, na verdade, aquele que não... E ele ficou uns 2 minutos em cima desse texto, assim, só repetindo e dizendo, foi Jesus quem disse, foi Jesus quem disse, Jesus disse, e Jesus disse, e Jesus disse, e entrou em pânico e sentou. Quando ele sentou, o T.C. Bagby levantou e disse, Severino, você nunca vai pregar um sermão com mais poder em toda a sua vida. Primeiro, você simplesmente falou que foi Jesus quem disse. E segundo, você só falou as palavras de Jesus. Você pregou a maior mensagem que o mundo precisa escutar. Ai, meu Deus, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aquele mistério que ficou oculto, mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, aquele que é poderoso para confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Às vezes só o nome Jesus é suficiente. Eu já contei aqui 2 experiências que eu acho extraordinárias naquele livro sobre os anjos que Billy Graham escreveu. Ele conta 2 experiências muito interessantes. Uma delas, uma mulher que estava catando arroz na barranca de um morro lá no Tibete. Ela estava com uma vasilha aqui na frente e a criança aqui nas costas, naquela tipóia que ela sustentava a criança. E ela catando arroz, de repente ela levantou a cabeça, tinha uma tigresa a uns poucos metros mexendo o rabo e lambendo o beiço. Com 2 tigrinhos do lado. Significa que ela está precisando se alimentar para dar comida, para dar mamar aos seus filhotes. E a tigresa olhando para ela, e a mulher olhou e disse, se eu virar as costas, meu filhinho vai ficar aqui atrás. Ela vai agarrar o meu filhinho. E a mulher olhou para ela e disse assim, Jesus. E a tigresa fez isso assim. Entrou no mato e foi embora. Quando os felinos estão abanando o rabo, na posição de pernas para aqui, eles estão prontos para dar o bote. Jesus fechou a boca do leão e fechou a boca da tigresa e mandou embora. Só o nome Jesus. Não dava tempo de fazer uma oração, nosso Deus e nosso Pai que está nos mais altos céus. Nesta hora tão difícil, Senhor, não tinha, só tinha o nome. Era o nome do poder. Jesus. Outra ilustração muito interessante que o pastor Billy Graham conta é que um missionário estava entrando numa casa onde estava sendo sacrificado uma galinha ao ídolo demônio, lá na China. E quando aquele homem entrou na porta, ele bateu palma, e que ele entrou na porta, o camarada que estava lá dentro matando a galinha veio com uma faca, possesso por um espírito maligno, e veio para enfiar, ele disse, Jesus! E o cara, puf! Opa!
Você não conhece o nome de Jesus. Você não conhece a pessoa de Jesus. Aqui nessa igreja, o tio desse moço aqui, que tem uma mania de correr, ele sempre anda de 180 para cima. Ele estava vindo de São Paulo, numa velocidade impressionante. Eu não sei se ele hoje está aqui. Ele vinha andando a mais ou menos uns 200 com uma esposa no carro. O carro saiu e na frente dele tinha uma pedra. Não tinha jeito de frear. Ele só disse, Jesus! Caiu na outra estrada do outro lado e saiu. Ele chegou aqui, arrepiado, e disse assim, Jesus. Eu digo, Jesus. Por que a igreja primitiva pregava Jesus? Porque o poder de Deus está em Jesus. Porque a sabedoria de Deus está em Jesus. Nós vamos estudar essa questão do poder de Jesus. Não é, puxa gente, mas não tem poder no homem. O homem tem poder. Hoje nós tivemos uma menina aqui, que de manhã chegou para mim e disse, meu namorado está enfrentando algumas dificuldades, porque a mãe dele está andando atrás dos poderes da mente, e tem uns pregadores por aí que fazem revelações. O Senhor me revelou, e o Senhor me revelou, e pipi, começa a contar umas histórias compridas. Jesus. Nós usamos as mentes. Nós temos poderes da mente. E ele hoje veio agora à noite e disse, meu filho, o que está acontecendo com você? Ele disse, não sei, pastor. Um hipnotismo. Meu filho, só tem um lugar seguro neste mundo. Só tem um lugar realmente em que eu posso descansar a minha alma. É em Cristo. É em Cristo. Por isso, Paulo diz assim, o qual nós anunciamos, ele usou a palavra catagelo. Essa palavra tem um meio parecido com o evangelho, é um anúncio daquela nossa notícia boa do evangelho de Cristo. Anunciar que temos não vitória, mas que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler ainda 2 Coríntios capítulo 4, verso 5. O apóstolo Paulo aqui está falando de um perigo e ao mesmo tempo da sua ênfase. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O grande perigo, Renan, é este aqui. Pregarmos a nós mesmos. Às vezes a gente até não está querendo pregar, mas daqui a pouco está pregando. Pregando as suas virtudes, o seu jeito, a sua espiritualidade. Irmãos, vocês não sabem como eu sou. E aí começa a anunciar a gente com certo jeito. Eu fico tão emocionado, meu irmão. A gente começa a fazer uma voz de espiritual, daquele jeito para mostrar que nós andamos pertinho do Senhor. Cuidado com isso aí. Eu já andei e tenho andado, e de vez em quando eu estou tropeçando nas minhas próprias pernas. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Como o quê? Senhor. E a nós mesmos como servos por amor. Não é por amor a você que eu sou servo seu, rapaz. Deixa de ser besta. Ah, você está servindo. Aí chama-se... Aí esse negócio assim, irmão, eu quero lhe dar um abraço, porque você é especial, sabe? Mas eu não estou fazendo por amor a Jesus, eu estou fazendo porque eu preciso conquistar o coração dele, humanisticamente, para fazer dele o meu servo, meu vassalo, do meu afeto, um afeto comprado, negociado, que você fica me devendo porque você é um carente igual a mim. Eu uso uma tática de comprar escravos com afetividade barata. Não é a Jesus que eu estou amando como Senhor. Eu estou fazendo negócio com as pessoas. Isso é safadeza, isso é vergonhice. Isso é obra de Absalão. Sabe o que Absalão fazia? O povo ia entrando na cidade e ele baixava e roubava o coração do povo. De Davi para ele.
Nós não podemos roubar o coração do povo de Cristo. Você tem que ir para Cristo, não é para pastor, não é ficar atrás de pastor, lambendo pastor. Você tem que olhar para Cristo. Você tem que correr para Cristo. O alvo da nossa adoração é Cristo. Mas eu cuido de vocês. Que cuida de ninguém? Deixa de ser besta. Nós temos que olhar para Cristo, irmãozinhos. Eu disse, eu não sou mais o mesmo. Uma irmã chegou e disse assim, ressuscitou. Pulou comigo hoje aqui. Foi a esposa desse cara que está gravando aí. Digo, ressuscitou, minha filha. Não é mais para viver debaixo do tacão de qualquer outra coisa. Ele é Jesus, a pregação vem de Jesus. Nada de... Você não tem que falar sobre metodologia? Pode falar. Desde que ela esteja acoplada dentro da pessoa de Cristo. Você pode falar de princípios, ótimos princípios, mas princípios que partam da pessoa de Cristo. Esta teologia pragmática inventada nos Estados Unidos, de pontinho, 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 e você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, que vai dar certo? Deu o que deu. E aí fica esse GPS. Não, meu filho, você tem que andar com Jesus. Você tem que andar com Ele. Ele disse assim, Paulo dizia, eu queria ir para Bitínia, mas o Espírito de Cristo me proibiu. Você não vai, Paulo, você não vai para onde você quer, você vai para onde eu quero. Pastor Luiz, lá em Campina Grande, virou para mim e disse, Pastor Glenn, vamos fazer aqui um outro congresso desses aqui. Eu disse, se o Senhor mandar, a gente vem. E eu aprendi com um velho pastor inglês chamado George Miller, que nós devemos orar 3 vezes para saber se o Senhor quer ou não quer que a gente faça. 3 vezes, Jesus orou 3 vezes. Paulo orou 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Porque Ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Sei lá por quê, mas por 3 vezes. 3 vezes. E Ele orou. Na última vez Ele disse assim, Pai, seja feita a Tua vontade. Entreguei o assunto nas Tuas mãos. E eu estou orando. Pai, pôs a paz de Cristo como árbitro no meu coração. Eu tenho que decidir entre ir para Campina Grande o ano que vem ou não ir para Campina Grande, porque às vezes a bênção aconteceu este ano, Deus quis que fosse esse ano, mas não quer que eu vá o ano que vem. Quem foi que disse que é para ir para o ano que vem só porque teve sucesso esse ano? Pai, eu preciso. Eu não posso ser enganado. Ele disse, então, a paz de Cristo. Não é uma paz qualquer. É a paz dele. Não é uma paz a qualquer custo. É a paz dele, que excede todo o entendimento, que vai guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. E quando essa paz pousar, se ela pousar 3 vezes, eu vou. Se ela não pousar 3 vezes, eu não vou. Pastor Luiz Vieira disse, Glênio, nós precisamos fazer esse trabalho aqui em Portugal. Eu digo, se o senhor mandar, eu vou. Se o senhor não mandar, eu não vou. Mas como é que eu vou saber que o senhor mandou? Eu vou buscar com ele. Ele quer que eu tenha um relacionamento com ele. Você e eu. Eu tenho fracassado muitas vezes, mas eu tenho um Deus que diz assim, filho, eu não desisto de você. E eu vou continuar fazendo essa obra. Mas nós não podemos pregar a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. Ele é que dirige as nossas vidas. Efésios capítulo 3, versículo 8. Estamos no fim, irmãos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho de quê, menino? Das insondáveis riquezas de Cristo. Dá os quê? O que é a palavra insondável? Quando a Petrobras manda aquelas sondas para o fundo do mar para ver se tem petróleo, aquelas sondas que vão no fundo do mar para saber se tem, vai naquelas profundidades. Aqui nós temos um assunto, qual é? As insondáveis
riquezas de quem? Me disseram outro dia assim, o garimpo lá de Serra Pelada esgotou. Esgotou, vírgula. Tem uma multinacional escondendo lá atrás o negócio. Não queria que os caras tenham, porque agora vão catar com máquinas. Esgotou nada. Lá tem mais ouro ainda, ouro. A serra não pelou, não. Está lá cheio de ouro. Mas um dia acaba. O petróleo do mundo tem um tempo. Segundo o doutor Hermílio de Moraes, 50 anos mais de petróleo. Se Jesus não voltar antes, o carro vai parar. Ou então nós vamos ter que andar com carro a álcool ou a energia solar. Eu espero que façam outras coisas, mas é acabável. Tudo neste mundo tem um tempo. Tem umas jazidas aí que é contada, ainda pode se tirar bauxita há 300 anos. Pode se tirar, sei lá outra. Acaba tudo. Quero que você esgote Cristo. Sugue Cristo. Meta um canudinho nele. E chupa. Para ver como você esgota. Quanto mais você puxar dele, mais ele se revela a você. E mais e mais. É por isso que Madame Guyon está me empolgando. É Cristo. É Cristo. Eu encontro Cristo nas Escrituras, eu encontro Cristo no meu coração, e o Cristo das Escrituras com o Cristo do meu coração é o mesmo Cristo. O pastor Humberto fez um curso aí de célula, e o pastor de lá dizia assim, o Cristo que está em mim te saúda, o Cristo que vive em você. Achei bonitinha a ideia. Achei maravilhoso, o Cristo que está em mim, o Cristo, porque nós somos cristãos. O que significa um cristão? É a mesma coisa que significa uma chocolateira. O que é uma chocolateira? Hein? É um lugar onde se coloca chocolate. O que é uma leiteira? Um lugar onde se coloca leite. O que é uma cafeteira? O que é uma cafetina? Agora, o que é um cristão? É um lugar onde Cristo vive. É uma pessoa que Cristo vive. Não quero ser um religioso, mas quero ser um cristão. Um cristão onde Cristo habite no meu interior. Cristo, o menor de todos os apóstolos, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Coríntios 2, 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que foi que eu decidi? Nada saber. Nada saber. Nada saber aonde entre vós, senão a quem? Eu só terminar para dizer o seguinte, isso aqui foi fruto de um fracasso. Isso foi fruto de um fracasso. Essa decisão de Paulo. Ele chegou em Atenas. O que é Atenas? Atenas era a capital mundial da filosofia. Os grandes filósofos, Aristóteles, começando com Sócrates, Platão e Aristóteles, viveram ali, na Atenas, não apenas lá, mas por dentro também, ganhando fama, conhecimento. Lá estavam os... Quando tem gente sábia, a gente quer mostrar sabedoria. Olha o risco. E Paulo então fez um discurso, ele falou um discurso lindo, ele falou sobre o Deus desconhecido, porque havia tanto ídolo naquela cidade, dizem alguns que tinha cerca de 90 mil ídolos, e para não errar, eles construíram um altar ao Deus desconhecido, que pode ser que a gente esqueceu de um, então vamos botar este aqui, é um Deus desconhecido, se aparecer a gente bota ele aqui no lugar.
E Paulo passou lá, viu aquilo e disse assim: eu vejo que vocês são muito espirituais, vocês são muito religiosos, vocês são umas pessoas assim, extremamente praticantes da religiosidade, mas vocês perderam o foco, mas eu quero anunciar. E falou de Cristo. Só que ele omitiu uma coisa, porque toda a pregação do livro de Atos tem 3 pontos assim. Ela tem uma introdução que é diferente, ela tem uma conclusão que é diferente, e ela tem uma mensagem só. Qual é a mensagem? Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. A mensagem do Evangelho é isso: anunciar que Cristo morreu e ressuscitou. Com a morte dele e ressurreição nós temos uma salvação. Na morte dele e a ressurreição nós temos o perdão dos nossos pecados. E assim, Cristo morreu e ressuscitou. Paulo suprimiu a Estauros e falou da Anastácia. Estauros é a cruz, Anastácia é a ressurreição. Aí eles pensaram que era uma deusa. E disse assim: a respeito disso nós vamos conversar com você em outra ocasião. E largaram Paulo de lado. E Paulo, quando chegou lá em Corinto, que é lá descendo, uns 40, 50 quilômetros depois, desceu Atenas, foi lá para o Istmo. Ele disse: que é Istmo, gente? Estou doido. Eu perdi o foco. Aí ele disse: decidi. O que você decidiu? Nada a saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Agora, seu Paulo, e você vai ver, depois quando nós estivermos estudando aqui, você vai ver uma coisa linda. Eu fiquei empolgado quando ele começa a tratar de Cristo como sabedoria. Aquela sabedoria que Salomão fala lá no capítulo 3, no capítulo 7, no capítulo 8 de Provérbios. Aquela sabedoria com letra maiúscula, não sabedoria com letra minúscula. Aquela sabedoria que tem voz, aquela sabedoria que construiu o universo, aquela sabedoria que construiu e edificou a sua casa com 7 colunas, e nós vamos descobrir o que são essas 7 colunas. Cristo. Não, a gente vai falar de Cristo também. Olha o obumbramento. Olha a umbrella. Olha o guarda-chuva. Tapando. Não, senhores, é Cristo. Não gostou? É Cristo. Foi edificado? É Cristo. Ficou com raiva? É Cristo. Está bravo? Vai sair daqui remoendo? É Cristo. Muda essa coisa. Não tem que mudar. Só tem uma nota só. Isso é o samba da nota só. Cristo. E esse crucificado. Só para você ir embora e eu também. Nós precisamos de Efésios 4, 20 e 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Eu fico impressionado com a Bíblia. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não é aprendestes de Cristo, sobre Cristo, mas aprendestes a Cristo. Eu sei muito sobre Cristo. Muito bem, parabéns. Qual é o prêmio que você quer? Qual é a coisa que você quer? Muito ótimo. Não é isso não, ele não está falando. Aprendestes a Cristo. Depois ele vai dizendo assim, olha aqui. Se é que, de fato, o tendes ouvido, não é tendes ouvido a respeito dele. Hoje vocês estão vendo um pregador falando a respeito de Cristo, mas isso aqui é apenas uma mensagem para levar você a falar com Cristo. Porque quando eu estou lá sozinho no meu lugar, eu digo, Cristo, cheguei, vamos conversar? Eu preciso ouvir a tua voz, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Não é a palavra sobre Cristo, é Ele falando que vai gerar fé em mim. Cristo.
Maria era inteligente. Ela conversava com Cristo. Tendes ouvido, e nele fostes instruídos. Agora ele usa aqui, nele fostes instruídos. Irmãos queridos, a ênfase da pregação autêntica é Cristo. E aqui está a nossa edificação. Eu sei que hoje à noite, pessoas vão sair daqui curadas. Como você sabe disso? Eu não preciso fazer oração. Eu falei de Jesus, eu falei de Cristo. E aquele que está doente na sua mente, na sua alma, pode receber as pisaduras de Jesus, os cravos de Jesus, os efeitos da cruz na sua saúde. E depois você pode contar para alguém. Não conta para mim não, que eu vou ficar besta. Conta para outra pessoa. Pode contar. Fui curado hoje, em Cristo. Outro vai dizer assim, olha, eu fui liberto. Porque Cristo é a nossa libertação. Puxa vida. Hoje uma irmãzinha que tem um problema, nós batemos muito aqui, ela disse assim, estou saindo sem a carga. Eu digo, opa, ele disse mesmo, eu sou leve, o descarrego é com ele. Esse negócio de reunião de descarrego é tudo conversa fiada, quem descarrega é ele. Ele é o grande estivador que leva as mazelas da vida, mas vai estar saindo gente zangada. Todos os filhos do outro vão ficar bravos, porque o adversário dele é Cristo. Ele não tem adversário, Deus não é adversário do Zabumba. Deus, ele até crê em Deus. Ele e a corja dele, crê em Deus, estremece. Mas quando fala em Cristo, ele fica possesso. Hã? Ferve o radiador. Essa tá boa. Ferve o radiador e fura os pneus. Aliás, o pastor Abuchaim uma vez disse uma coisa interessante. A Nésia estava pregando para um homem e o homem virou e disse assim, não, Cristo não, eu me basto. Olha, dona Nésia, eu estou feliz comigo mesmo, eu me satisfaço. Aí o pastor Abuchaim olhou para a Nésia e disse, para meu bem, pode deixar. Este homem vai se matar. A Nésia olhou para ele e disse, por que você está dizendo isso, meu bem? Ele disse, porque ele se satisfaz com ele mesmo. Um homem que se satisfaz com ele mesmo não tem saída. 3 meses depois, o homem acabou com a vida. Quem é que aguenta viver consigo? Só mais uma história. O cara chegou para o psiquiatra e o psiquiatra disse para ele assim, o senhor vai para casa, o senhor vai se trancar num quarto. Ele trabalhava 14, era um homem da Wall Street. Sabe onde é esse negócio? Esses homens poderosos. Se o senhor vai para casa, o senhor vai se trancar, só vai trabalhar só 8 horas por dia. O senhor já tem muito dinheiro. E o senhor vai ficar lá num lugar trancado. Isso que conta é Brennan Manning. Você fica lá trancado. Só você. Para você analisar você. Só os dois. 15 dias depois o homem voltou lá e disse, doutor, não está dando certo. Ele disse, por quê? Ele disse, eu chego lá, fico trancado, mas eu estou lendo Herz, Thomas More, eu toco piano, eu toco Schubert, eu toco Liszt. Ele disse, moço, eu não disse para você ficar com a companhia de Herz, nem de Thomas More, nem de Liszt, nem de Schubert. Eu disse para você ir ficar trancado sozinho. Ele disse, mas eu não consigo conviver comigo. Ele disse, você quer botar isso para os outros conviverem? É esse que você quer que os outros convivam com ele?
Você sabe por que dá problema para os outros? É porque aquele que você não consegue viver 1 hora com ele dentro de um quarto, 2, 3, 4 horas com ele sozinho dentro do quarto, é aquele que você quer que os outros engulam. Não dá para viver. Ainda bem que Cristo veio pegar esse bagulho aqui e fazer uma salvação e dizer assim, você fica fora e eu fico dentro. Você morre e eu vou ser sua vida. Ainda que suas falhas sejam grandes, eu sei, eu comecei uma obra, eu vou acabar. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.